Oi pessoal, hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial para falar sobre paisagismo e jardinagem, o Leonardo da Hidroflora. Leonardo, conta pra gente um pouquinho sobre a sua história. Me chamo Leonardo, tenho 35 anos de idade, estou no ramo de paisagismo há 14, ou seja, desde os meus 20 anos a gente trabalhei com plantas, jardinagem, paisagismo. E a nossa história começa com jardinagem mesmo, quando a plantinha que a gente cuida em casa, aquele feng shui que a gente cuida no banheiro, na copa, ao grandes paisagismos de condomínios, empresas multinacionais. Hoje a gente trabalha para a MRS, que é uma das maiores empresas do Brasil, né? Uma das maiores do mundo. Trabalhamos também para condomínios horizontais, verticais, hospitais, Monte Sinai. Então são clientes grandes que a gente trabalha hoje, tudo cuidando do paisagismo, tudo cuidando do algo a mais. A pessoa entra, tem um bem-estar, se sente bem acolhido, às vezes uma plantinha fazendo aquele efeito. Então a gente está nesses momentos na vida dos nossos clientes. Então assim, dentro da Alavanque, a gente trabalha com soluções empresariais, eu sou engenheira de produção. Então, o meu ponto principal é a organização do negócio, a gestão do negócio em si. Então, a gente tem duas frentes principais dentro da Alavanque. A gente atua principalmente com a frente de estratégia, que seria qualquer estratégia para você crescer, o planejamento estratégico, né, que muitas empresas às vezes fizeram esse ano. Exatamente, às vezes não sabem o que é. Então, assim, é mais o que? É você entender o negócio como todo. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu quero abrir uma franquia. E aí, no que eu quero abrir uma franquia, às vezes você fala assim, tá, mas como é que é a sua operação? Como é que está acontecendo hoje? Será que é só investir para abrir uma franquia, para fazer um negócio para uma franquia? Então a gente estuda realmente todo o interno também para a empresa, para com que a estratégia seja viável, né? Então o externo hoje em dia ele está afetando muito, né? Se você perguntar para mim, você quer abrir uma loja de alguma coisa, eu não abriria loja de nada. Por quê? Você viu o advento da tecnologia, Uma loja, eu acho que é um dos principais desafios. Eu não abriria uma loja hoje, sabe, voltada para produto. Vou abrir uma loja de celular, estoque, cara, não faria estoque. Sabe, eu compro tudo pela internet, então até insumos para minha empresa eu compro na internet. Então, vamos abrir uma loja, cara, não entra nesse mercado mais. A não ser que for uma loja voltada para serviços. Mas às vezes de manutenção, né? Por exemplo, você deu ideia às vezes do celular, às vezes a manutenção, alguma coisa mais assim. Mas eu concordo com você. E aí, então, a gente entra nas duas áreas estratégicas, então, tanto da organização também, por exemplo, como vai funcionar o processo interno. Então é algo que a gente faz também, então vou estar te mostrando alguns pontos. Aqui falando um pouquinho da Alavanque em si como um todo, então a gente atua hoje na área de consultoria, na área de projetos, na área de treinamentos também, então a gente desenvolve alguns treinamentos específicos. Aqui tem um pouquinho da nossa empresa, então hoje em dia você vê a Isadora também está lá com a gente na parte de marketing. Então a gente tem a nossa frente de marketing também hoje em dia na Alavanque, que a Isadora está representando, e muitos times aqui dos consultores. Então, de uma forma geral, a gente atua na área de gestão, marketing, processo, qualidade financeira. Né? Então, assim, o financeiro a gente nem atua tão específico, assim, pra falar a verdade. O financeiro é mais uma consequência, gente. O nosso foco é realmente gestão e processo. Né? Eu falo assim, principalmente na minha cadeira. Né? Então, aqui um pouquinho de alguns clientes nossos. Então, a gente hoje em dia atende clientes fora também, então atende online. Tem muitos clientes aqui também da região que são grandes, são conhecidos. E aqui um pouquinho, né, de alguns passo a passo, então assim, na parte do planejamento estratégico, como que a gente faz? Isso que você falou, a gente faz tanto uma análise interna de vendas do negócio, uma análise dos tipos de clientes, dos tipos de produto, qual que é mais favorável, qual que tem uma margem melhor, para aí sim começar a desenhar um plano, né? Aí antes disso faz uma análise de mercado, que é isso que você falou, mas e o mercado, né? Será que tem tendência, será que não tem? Aquela básica análise SWOT, né? A gente entra nessa parte também. Isso é uma das ferramentas que a gente faz. Mas a gente analisa concorrente. A gente entra com cliente oculto também dentro dessa parte de concorrente também. A gente, a gente entrou em contato com o cliente, fez um cliente oculto com a empresa X. A gente percebeu esses pontos aqui. Então, isso aqui é tanto positivo, isso aqui é negativo. Como que a gente está se posicionando em questão de preço. Então, isso a gente faz também. Dentro do planejamento estratégico, entra na parte de definição de planos e metas também, então a gente vai entrar, né, depois no final, desenhamos o plano, né, qual que é a nossa meta em si, quais são os objetivos que a gente precisa alcançar, né, então essa é uma atuação muito forte nossa. E aqui a outra parte principal, que é a parte de processos, que
que hoje em dia talvez você possa passar em questão de dependência, às vezes, né? Às vezes muitas pessoas dependendo muito de você, conhecimento muito na sua cabeça, né? Tá tudo muito na sua cabeça, às vezes depende muito do que você faz todo Depende dia. do ramo, o ramo ele segmenta muitos serviços, por exemplo. Entendi. Vamos voltar a um ponto de oficina, ela depende muito do mecânico. Então, às vezes, você tem um processo muito bem desenhado, mas agora, para achar aquele problema específico, talvez a pessoa que tem habilidade com o tempo, ela consegue. Então, muitos negócios são muito personalíssimos na questão de serviços, né? Sim. Diferente do produto. Um iPhone que você compra na loja A ou na loja B, é o mesmo iPhone. Vai diferenciar o cara que divide 10 ou um divide de 12 ou alguma coisa assim. Sim. Mas quando eles falam de serviço, é muito personalíssimo, como um salão de cabeleireiro. Às vezes o salão é famoso, mas a pessoa que corta o cabelo sai, ela leva, sei lá, 10% dos clientes do salão que é famoso. Sim. Então o serviço ele é muito personalíssimo. Sim. E você acha que, por exemplo, hoje em dia depende muito assim do seu conhecimento, você acha? Então, por exemplo, sua experiência. Eu vou dar um orçamento para casa do cliente. O que eu olho, 90% dos meus funcionários não sabem olhar. 99% dos meus concorrentes não sabem olhar. Entendi. Por quê? Porque o valor agregado que a gente tenta propor para o cliente é diferente do que o meu concorrente coloca. Então é um serviço muito personalíssimo. E quando a gente fala em paisagismo, jardinagem, não tem nenhum jardim igual ao outro. Não é casa de nenhum apartamento que é todo mundo igual, não. Casa cada um é diferente, cada jardim é diferente. Cada jardim tem a sua necessidade diferente. Então você tem que olhar, saber a nutrição da planta. Se tem, cansei de ver planta errada, por exemplo. O que é uma planta errada? A pessoa pega uma planta de interior, bota debaixo do sol, a planta torra, em 2, 3 meses morreu. E o inverso também acontece muito. Então é um trabalho muito complexo de se fazer. Entendi. E quando a gente fala do nosso trabalho, que é o público AB, geralmente todos podem ter jardim, todo mundo pode ter uma planta em casa. Mas quando você fala de jardim em questão como qualidade de vida para uma casa, numa residência de 2, 3, 4 milhões, aquilo faz toda a diferença. E também às vezes é um investimento muito alto que a pessoa faz talvez sem um planejamento e depois ela perde tudo, né? Sim. Refaz tudo de novo, né? Tem um estudo, se não me engano, da USP, 2016, 2015, esse ano não sei direitinho, que diz que o jardim ele valoriza de 25% a 35% do valor do imóvel, um jardim bem feito, pelo menos esteticamente. Então tem muita gente que não sabe o que fazer, bota grama, bota aquelas bolinhas que chamam de buchinho, né? E acha que tá bonito e não é. E o certo seria você gastar pelo menos 5% do valor da construção, no mínimo, no jardim. Você gastou, sei lá, 1 milhão para construir a casa, pelo menos 80 mil você teria que gastar no jardim, não gasta, que seria uns 10% ideal. Então são desafios hoje que a gente tem que agregar da necessidade do cliente, do paisagismo da casa, da qualidade de vida. Às vezes o cliente tem um jardim, não tem um espaço, mas quer botar uma árvore frutífera, sei lá, uma manga ou uma tangerina, a qualidade de vida com o bem-estar da natureza, que é o desafio do século XXI, né? Onde que vai o planeta? Todo mundo desmatando, todo mundo destruindo tudo e poucas pessoas plantando. Então, tipo assim, plantar uma árvore faz uma diferença talvez na vida do cliente. Então a gente tenta trazer isso pro meio de hoje em dia, né? Que tá bem escasso. Entendi. E o seu, por exemplo, o seu nicho de clientes, ele vai desde condomínios a casas né, de pessoais, né, que eu falo, né? Residenciais, e pode variando muito, por exemplo. Então, hoje os nossos clientes principais são CNPJs, porque a gente tem algumas residências, vai depender do tipo de cliente, porque a gente é uma empresa. Empresa, a gente tem um custo que o autônomo não tem. Então, por exemplo, hoje o meu custo de funcionário, ele gira em torno de R$170, que é só funcionário, 13º, férias proporcional, todos os custos embutidos da empresa, como impostos, material de equipamento, insumo. Isso gera um custo, que hoje eu trabalho uma média diária em torno de R$300 um dia quando vou fazer uma casa residencial. Por um serviço que a gente foca na qualidade, foca no atendimento, é um serviço que algum cliente ele paga por isso. E diferente do autônomo, tem autônomo que vai lá, corta a grama e ele cobra R$80, R$90 do cliente. Pro autônomo não é bom, porque se ele faz R$100 num dia, ele faz R$2.000 no mês, é mais que o salário mínimo trabalhando por algumas empresas. Só que pro cliente ele não tem aquela segurança, o respaldo jurídico.
Por exemplo, o jardineiro machucou, cortou Não na vai casa lá, do cliente. acabou. O cliente pode responder solidariamente por aquele dano. Ele está botando a pessoa sem nenhum, não digo preparo, mas sem nenhuma estrutura por trás para dar aquele suporte. Quando a gente fala de uma empresa, a gente tem seguro de vida, plano de saúde. Então isso tem um custo que nem todo cliente está disposto a pagar, infelizmente. Mas nossa luta é essa aí. Então, por que a gente faz para sair da, vamos dizer assim, da guerrilha de preços? Para não ter que, vou cobrar R$300 no cliente hoje, tem gente que paga 120. Porque como é que eu fujo disso? Gerando valor agregado. Como? A empresa, todos os funcionários registrados, a qualidade dos produtos, temos licença para utilizar adubos, insumos, herbicidas. Então a gente foca o quê? Nas empresas, porque a empresa não contrata autônomo. A empresa contrata uma outra empresa. Então por isso que o nosso forte é o B2B. Mas a gente atende o cliente final também. Entendi. E aí, no caso, vocês fazem mais, é por recorrência ou não? É por recorrência. Entendi. Por exemplo, tem alguns clientes que a gente tem 5, 6 funcionários full time o mês inteiro. E a pessoa nem precisa se preocupar também, né? Tá nas suas mãos. Condomínios maiores, a gente atende dessa seguinte forma. E tem residências que a gente vai de 2 em 2 meses ou todo mês, depende muito do cliente, da necessidade do jardim, do tamanho do jardim. Entendi. E como que você começou tudo assim? Então, eu trabalhava naquele pastifício Santa Amália, aquele macarrão que vocês vêem no mercado. Eu era coordenador de merchandise lá. Coordenava uma equipe de umas 50 pessoas. Aí eu pegava do Rio Sul, que vai de Angra, até Vale do Aço, região norte ali, perto de Nanuque, perto da Bahia. Eu pegava essa área toda. Eu vim para Juiz de Fora uma vez no mês. Então, eu viajava muito. E o que aconteceu? Um dia eu estava em Juiz de Fora, meu cunhado, uma semana que foi um feriado prolongado, a gente ficava em Juiz de Fora. Um cunhado meu, que era casado com a minha irmã até então, ele era jardineiro. Eu falei, me ajuda, já que você está à toa em casa, me ajuda lá. Eu falei, vamos lá. E eu comecei a fazer o jardim junto com ele. Não sabia nada, mas comecei a ajudar no cuidado. E eu falei, aqui é uma oportunidade de negócio, porque no final do dia eu lembro de tinha pegado R$150 da mulher, são 14 anos atrás, R$150, eu falei, você faz todo dia? Eu falei, faço. Aí aquela conta, né, todo mundo que é empresário faz a conta, né, peraí, quanto que eu consigo fazer, quantas horas eu consigo fazer, e é exatamente isso. E tem uma frase muito famosa que eu gosto, que diz o seguinte, ou você faz o que ama, ou aprende a amar o que faz. E tem gente que nasceu, vou ser médico, nasceu para ser médico. E tem gente que é cabeleireiro, sei lá, por impulso e começa a gostar da profissão, começa a ver o valor naquilo. Foi o que aconteceu comigo em relação ao jardim. Gostava? Não. Odiava o sol quente, odiava os negócios, mas você aprende a gostar. Mas e esse dia, por exemplo, esse você foi chamado, você já tinha mexido com o jardim antes? Não, nunca tinha mexido. Cortei a mão, espetei a mão em planta e até hoje às vezes a gente machuca no jardim. Mas o que acontece? Tem momentos do dia, por exemplo, 10 horas da manhã, quando o sol está pegando frio, maio, junho, o sol está começando a sair, você está no jardim, todo mundo já saiu de casa para trabalhar, agora um condomínio fechado, assim, por exemplo, Alphaville ou Granville, os clientes na origem só para trabalhar, só torcer a planta, o silêncio, aí passarinho cantando. É um ambiente, é um escritório gostoso, sabe? É verdade. Então você aprende a amar isso. Que no começo eu não gostava, eu odiava. E acho que aprende a ver sentido, porque claro que é um negócio, mas ele tem exatamente todo esse retorno, eu acho que do ambiente, né, do que a natureza mesmo traz pra gente, traz pro dia a dia, né. E quando você está disposto a pagar o preço, o que eu falo o preço? Quando você trabalha por conta, você tem um preço muito alto, principalmente quando você trabalha num serviço que ele não é valorizado, que é, por exemplo, do açougueiro, ao pintor, ao pedreiro, ao jardineiro, ao carpinteiro. São pessoas que não têm um valor agregado pela sociedade. O que é o valor agregado pela sociedade? Ganha pouco, é peão, anda sujo, aquela coisa toda. Eu já andei sujo muitas vezes. Já andei de ônibus muitas vezes, com roçadeira dentro de ônibus, mochila cheia de ferramenta, comecei de baixo mesmo. Então as pessoas não verem valor nisso. Então às vezes você sente, sabe? Às vezes eu cansei às vezes de almoçar, às vezes um cliente no centro assim, da cidade com marmita no meio do povão, sabe? Isso, tipo assim, você fica, cara, será que eu formado em administração preciso disso? Então você pensa, por que eu estou fazendo isso? Você lembra não o momento que você está, mas o caminho que você quer chegar. Sim. Então, por exemplo, não é a maratona, não é a corrida ali, é o resultado final.
Qual que é o resultado final de todo empresário? É ver sua empresa andando sozinha. É ver sua empresa girando. Ano passado, a gente fechou o ano com 32 funcionários, faturando 1,7 milhão. Caramba! Sonhos de 32 funcionários. 32? E tem quantos anos já que vocês já estão atuando aqui? Tem 14 anos. Eu comecei. 14 anos? Comecei sozinho. Começou eu e meu cunhado, quando saiu. Aí eu comecei. O cunhado foi o que chamou lá pra. Me chamou pra fazer o jardim, me ensinou a fazer o jardim. Aí eu fui arrumei um ajudante pra trabalhar comigo. A gente andava um pouco a pé, depois eu comprei um carrinho velho, um Muni 96 fogueteiro, aquele que faz um barulhado danado. E foi crescendo. Aí eu contratava mais um e todo o dinheiro ficava na empresa. E começamos a correr atrás de cliente, pegando cliente grande, sempre tentando dar um passo maior que a perna, e hoje a empresa é o que é. Entendi. E o que você acha que foi o seu maior desafio nesse tempo todo? Crescer. Quando todo mundo fala dor do crescimento, porque, por exemplo, dói. A gente vende um sonho, né? Por exemplo, chegar uma vez um cliente para pegar um serviço, um condomínio. Na época eram 5 funcionários. Aí falou, olha, quando a gente senta na mesa de proposta, olha, tem que ter 5 funcionários, um carro, um caminhão-pipa aqui para regar. Você tem isso? Não, temos, vamos atender, tudo bem. Não tinha nada. Tem tinha nada. A gente tem uma equipe nada. inteira te esperando ali fora. Na época tinha 4 funcionários. Eu falei, caramba. Caminhão-pipa tá ali, ó. Tá, a gente vai arrumar, esquenta a cabeça não. E beleza, fechamos, apertamos a mão, contrato fechado, beleza, sai de lá e agora, José? Tipo assim, o que eu faço? Fui no banco, na época eu tinha 30 mil de caixa, eu sempre guardei dinheiro para poder pagar funcionário, ter responsabilidade com os funcionários. Falei, vou pegar esse dinheiro, vou dar entrada no caminhãozinho. Aí, beleza, caminhãozinho, onde que acha? Não achava. Procurava na internet, não achava, e tipo assim, quando achava era 200, 300, 400 mil reais um caminhão. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? E aí cada um tem seu dogma de fé, né? Eu tenho meu dogma de fé, falei, vou botar na mão de Deus, vai aparecer um caminhãozinho. Apareceu um caminhãozinho em São Paulo, 3 mil litros, 105 mil. Falei, vou dar os 35 mil de entrada, fui no gerente, você financia, financia com o próprio caminhão. Eu usei de próprio caminhão como segurança da operação, Entendi. E aí ele como garantia. Entendi. Eu ia comprar ele, dar ele como garantia com o banco. Aí eu falei, então tá, vamos lá, o próximo desafio. O caminhãozinho estava em São Paulo. Era, como ele é um eixo trocado por carteira CD que dirige, a minha é B. E aí, vamos fazer o empresário? Como é que faz? Eu não tinha como pagar motorista para fazer. Entrei no ônibus na rodoviária, fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, fui lá aquela guerra toda, uns 2 dias para tentar comprar, e documento do banco por aqui, para lá. Beleza, caminhãozinho pode levar, beleza. Eu nunca tinha dirigido um caminhão na minha vida. Nossa Senhora. Nunca tinha entrado num caminhão na minha vida. Aí eu entrei no caminhão e falei, como é que liga? Falei, bati o ponto, liguei sozinho em Deus. Aí eu liguei o caminhão e falei, vambora. É um carro maior, pensei comigo. E vim embora de São Paulo pra 20 cá. 20 por hora? E ele tinha um negócio, chamado tacógrafo. Que ele é um controle de velocidade que em São Paulo é obrigado a ter. Ele não passava de 60. Aí chegou na estrada, o caminhãozinho não passava de 60, falei, eu tô fazendo alguma coisa errada, eu não sei o que, desliga isso. Passei a mão no telefone, liguei pro cara, falei, não, aqui em São Paulo, você consegue, eu já tinha saído de São Paulo. Aí ele falou, não, aqui consegue, você tem que ir na concessionária tal, tirar esse tacógrafo e poder ir embora. Eu falei, eu já tava pé de Aparecida, não conseguia acelerar o caminhão. Falei, vambora, uma viagem de 8 horas, eu levei 14 horas. Saí de São Paulo 1 hora, achei que quase 1 hora, não. Quase que bom, né? Que bom que você foi devagarzinho. Eu não conseguia, nem que eu quisesse morrer, o caminhão não deixava. Tá bom. Então, e a gente foi fazendo isso, um passo maior que a perna. Quando você tem um empreendedorismo, graças a Deus existem muitos empresários que têm uma condição financeira muito boa, tem uma família, pai, vou montar uma empresa e monta uma empresa. Sim. Agora, quem vem de baixo, ou vindo de uma família muito pobre, dificuldade financeira, tudo é muito difícil, é dobrado a dificuldade. Não, e às vezes até o risco, o medo do risco. Sim. Porque você já sabe, eu acho que o medo do risco ele também é muito grande, né? Porque sim, eu tinha um risco. Se eu perder tudo. Não, vim de São Paulo, eu tinha um risco de cair numa blitz. Nossa, sem carteira de caminhão. Eu tinha um risco de caminhão bater, eu não tinha carteira. Eu tava apanhando o caminhão para dirigir. Então, por exemplo, mas que desafio faz o empresário sair, fazer essas loucuras? Todo empresário tem que fazer uma loucura na cabeça. Tipo assim, cara, eu vou fazer isso, sabe? Que se dane, depois a gente dá. É aquele negócio, né? De vai. Ou vai. Se você parar pra pensar, você não faz. E eu acho que às vezes são essas loucas atitudes, né? Que às vezes joga a gente pra frente. Porque se você às vezes
não arrisca e fala, dou conta, também não vai ter nada que te impulsione assim. Eu sou um pouco dessa ideia, assim. Sim. Às vezes eu falo assim, vamos que vai dar certo. E eu acho que, e também assim, a questão do compromisso, né? Eu acho que, claro que a gente tem o comprometimento, né, com a palavra, como que você se comprometeu. Você também não tá pulando, não tá planejando algo que é tão fora, né, do que é viável. Então, assim, acho que dá pra... Mas é bom esses riscozinhos porque ele te leva pra frente também, né? Sim, e a gente que é empreendedor, a gente sofre batido o tempo todo. Esse ano, por exemplo, a gente saiu de 2 contratos. Que a gente representava pra gente o total de 32% do faturamento. Então, acontece. Nós não somos concursados, não somos servidores públicos, não tem estabilidade. Hoje você tá bem, mas você tá preparado para isso. Porque pro alto tá todo mundo preparado. Pra estar bem, lá no topo da curva, todo mundo quer estar. Mas quando o gráfico cai, porque o gráfico ele é assim, a vida é assim, de altos e baixos. No alto tá legal. Sim. E no baixo você tem a resiliência que tem que ter. Porque, e aí, como é que você sabe o dia de amanhã? Tem um funcionário que chama de doido. O apelido dele é doido. Todo mundo, muita gente boa. E quando a gente saiu desses contratos, ele falou assim, que isso, patrão? O que aconteceu? Que não sei o que, se é eu já ia tampar na cachaça, ia beber, ia esquecer o mundo, acabou o mundo pra mim. Aí ele falou assim, você é um cara muito estoico. Uma ótima pessoa de coração, trabalha muito. Mas o que eu falei com ele, o que acontece? Quando você sofre um baque, você senta, dá aquela respirada, começa a traçar planos. Por exemplo, aconteceu esse ano. Então, a gente só trabalhava B2B. Então, eu até apresentei hoje no BNI, né? Falei, a partir desse ano estamos trabalhando residência e voltamos a fazer a piscina. Que chama hidroflora, porque a gente trabalha com piscinas de hidro e flora de jardim, porque todo jardim tem uma piscina e toda piscina tem um jardim. Basicamente assim. Então, é um trabalho em conjunto. O que a gente fez? Começou a crescer, a gente não deu conta mais das residências. Então, a gente parou. Então, a gente voltou para atender, para quê? Para tentar alavancar de novo. A gente já tá na parte baixa do gráfico agora. A gente quer subir de novo. Entendeu? Bom. E aí que vem toda essa análise. Hoje em dia, como é que você considera essa parte da gestão? Agora falando um pouco dessa parte da gestão. Você é um cara que está sempre muito antenado na parte da gestão, dos indicadores, dos gráficos. Como que você acha que é o desafio também da gestão? Eu acho que a gestão ela é um mapa pra gente como empresário. Por que mapa? Você só sabe onde quer ir, onde quer chegar se você tem um caminho a trilhar. Ótimo. Por exemplo, aconteceu isso comigo. A primeira coisa que eu fiz foi minha análise SWOT. Por quê? Onde que eu errei para sair de tal cliente? O cliente encerrou o contrato. É parte deles? Sim. Então, o que aconteceu? É parte minha? O que eu fiz para acontecer? E aqui você faz uma análise SWOT. Qual que é a minha fraqueza hoje em dia? Minha fraqueza, a gente identificou nossas fraquezas. Qual que são as nossas ameaças que já vem pro lado do cliente? Por que a gente saiu? Porque a gente foi ameaçado. Já identificamos e corrigimos. E as oportunidades? Então, a gente já traçou o plano, oportunidade nossa, residências e voltar com piscinas. Então, oportunidade para crescer nesse ponto de novo. Então, o empresário, quando sofre isso, ele tem um mapa de gestão, como análise SWOT, como... são diversas coisas que você pode sentar, abrir sua planilha de custo. Eu abri toda a minha planilha de custo. Então, e isso é recorrente também na nossa rotina? Sim. Hoje, por exemplo, quando a gente vai fazer um jardim na casa de um cliente, a máquina tem nylon para cortar, que corta, às vezes é uma lâmina, às vezes é um nylon. Eu sei o preço do meu método nylon. Entendi, ótimo. Então, por exemplo, eu sei o meu custo, meu custo diário do meu funcionário. Hoje o custo do meu funcionário é de R$ 165,50. Tá na cabeça, do meu funcionário, tá na cabeça. Tá, e o custo da empresa? Eu sei o custo da minha hora, eu tenho o custo da minha hora trabalhada, eu tenho tudo planilhado. Sim. Planilha Excel, um programa não, é Excel mesmo, aquelas fórmulas assim, igual, soma, barra parênteses e vai. Tem muitas pessoas que às vezes falam assim, mas hoje em dia, por exemplo, às vezes acho o Excel até antigo, mas eu que atuo até mesmo com muito software, eu atuo muito com o Excel é você saber usar. Sim. Né? Se você sabe usar, e assim, não adianta às vezes você ter um software super completo que você só vai imputar um monte de dados lá, você não vai fazer nada com ele. Né? Porque tem muita empresa que às vezes tem um software lá, usa direitinho, mas não analisa. Então, assim, não adianta de nada. Só tabular, não adianta. Então, assim, às vezes o próprio Excel já resolve mesmo, desde que você analisa, né? Você sabe qual que é o legal do Excel? Ele te dá um mapa. Quando você abre o computador,
você olha todos aqueles números e fala, pô, às vezes é uma coisa que você consegue mexer que vai te dar um resultado insignificante aqui, mas ao longo prazo é um resultado. Isso. Por exemplo, uma economia, sei lá, de R$50 no dia é R$1.000 no mês. Exato. É 12 mil no ano. São 120 mil reais em 10 anos. Então, o cara tá economizando R$5 aqui, tá? Não, mas é R$5 aqui que tá dando diferença. Então, porque aquele que não economiza os R$5 ali é aquele que também não tem medo de gastar, né? Sim. Ah, não, a empresa vamos gastar, não tem problema não. E tem que tem ter, muito isso também. E tem que ter aquela diferença entre o empresário muquirana e o empresário consciente, que é consciente. Né? Você tem consciência dos R$5, mas tem um cara que deixa de investir na empresa por causa de R$5. Isso, exato. Então são dois pesos, duas medidas. E exatamente, a questão do risco, a gente falou até do risco um pouquinho antes, né? É a questão de você saber, é um risco. Tem hora que empreender você tem que assumir um risco. Talvez eu possa perder aqui mesmo, vou comprar uma máquina. Talvez comprou o caminhão, não deu em nada, deu errado, o caminhão pifou, sabe? Mas às vezes é um risco que você tem que assumir pra você conseguir dar um outro passo também, né? E todo mundo que eu falo, às vezes, quer ser maluco de fazer essas coisas. Eu falei, cara, mas se não fizer, você não vai pra lugar nenhum. Porque se você ficar parado, você já tá atrasado. Exatamente. No mundo moderno, quem tá andando um pouco tá parado. Né? Ficar na ação repetida muito tempo, já tá andando pra trás. Mas eu faço todo dia a mesma coisa. Exatamente. Repensa só o que você tem feito todo dia, então. A minha esposa é servidora pública, ela trabalha na universidade. Eu brinco muito com ela. Quem quer estabilidade, faz igual você. Senta o bumbum na cadeira, 14 horas de estudo, 1 ano pra passar no concurso público. Quem quer, também tem esse esforço. Mas eu acho que é o perfil, né? É perfil. Eu acho que eu tenho um TDAH, porque se você botar eu pra sentar aqui e ficar 10 minutos lendo um livro, eu vou mexer no celular, vou lá pra fora, eu faço tudo, sou muito agitado. Então, eu acho que é engraçado isso, assim, eu não sei, mas eu identifico muito essa agitação, não em todos, mas assim, essa ânsia por fazer diferente, fazer um negócio, sabe? Porque eu também tenho muito disso, assim, o tempo todo parece que eu quero fazer diferente, e aí eu começo a afobar todo mundo. Eu tenho que segurar de vez em quando a energia, porque a vontade é de fazer tudo de uma vez, assim, né? E acho que a gente tem muita essa energia, né? E tem que ter. Eu falo pra todo mundo, também tem que ter, porque senão... Todo mundo pergunta sobre empreender, porque às vezes eu converso com pessoas, eu quero abrir um negócio, eu falo assim, olha, você não morre de depressão, mas você vai sofrer de ansiedade. Porque... Fica a dica. Fica a dica. Eu levantei de madrugada pra fazer planilha, às vezes eu falo, pô, tem que mexer isso aqui. Acordava de madrugada e ia fazer. Ansiedade a gente sofre, não tem jeito. E assim, é claro que a gente tem que tentar ter um equilíbrio. Eu tento buscar esse equilíbrio, mas é difícil também. Porque assim, quando você vê, tem hora que realmente tá te dominando. Tem hora que assim, você tá por conta mesmo, e aí você fala, nossa, peraí, minha casa, minha família... Você tem que dar aquela equilibrada. Mas assim, eu acho que o problema também, eu acho que tem momentos, né? Depende do momento. Tem alguns momentos que se você não for, não tem quem vai, não. Não tem, se você não resolver, não tem quem resolva. E aí, depois do momento que já tá um pouco mais estruturado, já começa a andar um pouco mais sozinho. Hoje em dia, você acha que consegue fluir mais, assim, hoje em dia no seu negócio? As coisas conseguem fluir tranquilamente, assim, eu falo, até mais sozinho mesmo, sem tanta dependência com você? Sim, chega um ponto que eu tento evitar de ser o empresário super-herói. Que a empresa não gira sem mim, que apesar de quebrar se eu não tiver. Mas o nosso negócio, como ele é um negócio muito personalíssimo, cada cliente é de um jeito, cada cliente tem a sua necessidade diferente. É um negócio que eu tenho que estar ativamente, não na operação, mas no trato com o cliente, com o meu consumidor final. Por quê? Porque o que acontece? Meu profissional, a gente qualifica de uma forma que ele possa realizar a operação sozinho. Mas quando a gente tem que fazer uma visita, a nossa visita é personalizada. Cansei de sentar em mesa de cliente e tomar um café da manhã com o cliente. Olha, vem cá, toma um café com a gente, senta na mesa e conversa. E dentro daquilo você vai vendo o que a pessoa espera do jardim, o que a pessoa espera. Porque eu tenho clientes que às vezes ficam em casa, trabalham de casa, às vezes que abrem um computador e vê uma planta, uma fruta. Aí, por exemplo, tem um cliente meu que tem uma jabuticaba, mas embaixo do terreno dele é concreto. Ele falou assim, pô, eu nunca vi jabuticaba, né? Jabuticabeira. Eu falei, é complicado. Então a gente fez um trabalho lá quebrando concreto. Que legal. Pra desenvolver, porque a planta vai crescer pra cima, então ela tiver de pra baixo de estrutura. Já se querer botar um pomar em vaso dentro de casa, não vai dar certo. Então, dentro daquilo a gente fez um tratamento para um dia ele chegar ali, sentar e ver passarinho pegando a jabuticabeira, que era o sonho dele. Então é algo que eu não consigo fugir.
Se eu fugir, eu perco a identidade da empresa. Não no eu, Leonardo, da empresa, mas o que acontece? O meu mercado ele é muito carente em mão de obra. Hoje em dia não é tão comum. Não, mercado. Por exemplo, tanto no BNI, ou BNI Nacional, eu não tenho ninguém que faz o que eu faço. Olha, é um mercado bom. É um mercado muito bom. É um oceano ali, né? Eu falo pra todo mundo, cara, eu quero abrir uma empresa já. Vem cá que eu vou te ensinar passo a passo. Você quer fazer sua planilha de custo, eu vou falar quanto você vai cobrar do cliente, te ensino tudo. Porque eu não tenho concorrente, eu tenho parceiros. Eu fui em Campinas recentemente visitar um cliente meu. Cliente não, um parceiro, não falo concorrente, ele trabalha no mesmo mercado que eu. Ele tem 450 funcionários e fatura 3 milhões de reais por mês. Caramba. Cara, ele fatura 36 milhões de reais por ano. Então eu falei, quando ele falou, aí eu vi a estrutura dele, aquela coisa, eu falei, cara, dá pra não chegar a isso. Dá pra fazer. Ele falou, dá pra gente fazer muito mais. E na região, né? E na região de Campinas, São Paulo tem muito condomínio, né? Então, dá pra chegar nesse ponto? Dá até mais. Tem uma empresa também, parceira que eu conheci em Fortaleza, que ele cuida até do Complexo Beach Park e tal. Cara, imenso, tem 100 e tantos funcionários. Eu tenho 30 funcionários, eu falei, gente, eu sou pequeno para esse pessoal. Mas é típico da nossa região, né? É interessante também que quando você vai fazer um processo de empresa, eu quero abrir uma empresa. Que região do Brasil você quer abrir a sua empresa? Vou te falar, por exemplo, São Paulo. Eu fui no condomínio de São Paulo, conheci vários condomínios em São Paulo. Da portaria, vigilância, ao jardineiro, ao pessoal de manutenção, todos terceirizados. São todas empresas terceirizadas que prestam serviços para o condomínio. E fui em BH, Nova Lima, região também que é rica em condomínio. Sim. É todo mundo orgânico. Todo mundo é contratado do condomínio. E eu fico pensando, por quê? Tem aquela coisa, o mineiro é desconfiado, sabe? Já viu esse ditado? Eu falei, por que é todo mundo orgânico? Eu falei, BH tem uma grande oportunidade para mim crescer. Por quê? Eu tenho que mostrar para as empresas hoje orgânicas, que é mais barato o terceirizado. O terceirizado dentro do primeiro ano, matematicamente ele é mais caro. Se pegar um terceirizado dentro do primeiro ano, ele é caro. Só que a partir do segundo, terceiro, quarto, quinto ano, ele é mais barato do que você ter orgânico. Por quê? A RCT trabalhista já não entra no custo do condomínio. Férias proporcional, por exemplo, um funcionário meu tira férias, eu tenho que botar outro para repor. Então o condomínio vai ter sempre aquele número de funcionários. O funcionário faltou, deu atestado, eu tenho que repor aquele funcionário. Então a gente tem funcionários que ficam só por conta dessas faltas. O condomínio, quando é orgânico, não tem isso. Às vezes faltou 2, 3, a operação dele fica comprometida. A máquina estraga, ele fica sem trabalhar. A gente não, a máquina estragou, tem que repor, tem que tirar aquela lá e botar uma outra. Então o terceirizado, ao longo prazo, ele é muito mais vantajoso do que o orgânico. Na área ali de BH, todos os condomínios são orgânicos. Tem um trabalho a se fazer. Aí eu até conversei com o pessoal, olha, vamos montar uma equipe. Eu acho que o planejamento estratégico nosso esse ano é tentar botar uma equipe lá, mas aí eu tenho que trabalhar essa cabeça, né? Por que você está tendo orgânico se o terceirizado é melhor? Então a gente tem que trabalhar essa cultura, e não é uma cultura fácil de trabalhar. Como é que você muda a cultura do estado? É complexo. É mais fácil pegar, abrir uma filial em Campinas, São Paulo, ou Fortaleza, Recife, Natal, é muito mais fácil. Mas o meu estado é Minas, eu sou mineiro, então eu quero trabalhar aqui na minha região, eu gosto da minha região. Então mudar essa cultura é fácil, não é? É um desafio do empreendedor. É bater de porta a porta, é o marketing de guerrilha, no caso. Porta a porta, cada cliente, opa, conhece a nossa empresa, aqui folhetinho. Entendi. E pra gente tentar fechar, o que você acha assim que você daria de dica assim, para quem quer empreender na área? A área do paisagismo é muito legal, tem desafios, mas o que eu dou de dica é conhecer o mercado, o produto. Qual que é o produto? É a natureza. Se você perguntar, você conhece tudo de planta? Eu não conheço. Uma infinidade de plantas. Só orquídeas são mais de 6 mil espécies catalogadas. 5.400 e pouquinhas. Então, como é que eu vou conhecer todas, as necessidades todas? Não tem jeito. Fora plantas, frutíferas, nativas, é complicado. Mas constantemente aprendizado. Olha, não é vergonha virar para o cliente e falar, olha, eu não conheço essa planta, mas eu vou pesquisar e te dou um retorno. Eu faço muito isso. Eu falo, eu não sei nem o nome. Vou bater uma foto, vou pesquisar, aí eu trabalho em parceria com o engenheiro agrônomo, tenho parceria com o biólogo, falo, olha, essa planta é isso, trata da seguinte forma e dentro disso eu passo para o meu cliente.
Não ter vergonha de não saber. Excelente. É verdade. Acho que não ter vergonha de não saber, acho que é um bom fechamento, porque em todas as áreas não tem como você saber de tudo. Sim, né? Então, às vezes o cliente ele acha que você também vai saber de tudo, dar conta de tudo. Fala assim, não, eu vou buscar. E eu acho que a sinceridade e a honestidade e o compromisso com o cliente é o que vai resolver tudo. E acho que é só isso, né? E o compromisso com o cliente, né? É. Não sei se você já passou por isso, mas quando fala em prestador de serviço, fura muito. Você marca com o pedreiro que arruma a sua janela, aí você espera, você cancela, Acho o cara não dor. vai. Você não consegue controlar e aí você não conhece algumas vezes, então... Eu tive aquele desafio agora, né? Porque o pneu do carro furou, outros meninos falaram, não, mas eu marquei com ela, eu vou lá, depois eu vejo como é que a gente resolve isso. Não, excelente. Leonardo, muito obrigada por você ter aqui com a gente. Foi ótimo conhecer um pouco melhor sobre a hidroflora. Obrigado pessoal.